Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:01, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar. Você já sabe, sempre música e conversa boa, um bom bate-papo para você que está acompanhando pelo 100.9, também pelo preverfm.com.br. O nosso convidado hoje, eu não tenho nem roupa para tanto currículo que ele tem, que é o professor Antônio Carlos Pereira. Professor, primeiramente, boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, meu amigo Quinteiro. É um prazer estar aqui na Prever FM. E hoje aqui eu me sinto como se fosse secretário de esportes, né? Porque quando eu era chamado, né? Então hoje, quando vocês me chamam, eu falo, será que eu sou secretário ainda? Tá? Muito obrigado. A gente que agradece. O professor, ele é conhecido aqui em Botucatu porque ele foi secretário municipal de esportes durante muito tempo. Só que o professor já ocupou altos cargos dentro do esporte nacional, né, professor? E tem muita história para contar. Sempre tem uma história. O duro é que com 80 anos, às vezes você esquece, pode trocar algumas datas, né? Mas eu trouxe uma colinha aqui, se você me perguntar, eu tenho como responder, tá bom? Maravilha. Olha, tem história do Pelé, tem história do Oscar, tem histórias inusitadas do esporte que você confere aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. 12:07, este é o Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você, recebendo hoje o professor Antônio Carlos Pereira, que foi secretário municipal de esportes aqui em Botucatu. Professor, vamos começar por Botucatu, porque o seu currículo no esporte é extenso, né? O senhor chegou aqui em Botucatu, eu me lembro, o senhor me corrija, em 2000, eu lhe conheci em 2005, quando o senhor trabalhava no estado, e Botucatu iria abrigar os Jogos Abertos. Depois, anos mais tarde, o senhor chegou aqui no finalzinho de 2008 para começar a gestão João Cury, sendo secretário de esportes. É isso, né, professor? É isso. Na verdade, a minha vinda para cá, Quinteiro, foi um episódio que eu estava no Ministério do Esporte em 2008, né? E o ministro era o Orlando Silva, né? Que era do PCdoB. Radar. E ele chamou os assessores que ele tinha e disse o seguinte: olha, gente, vai ter eleições em 2008 em várias prefeituras. Aonde o PCdoB puder indicar um secretário de esportes, vocês topariam ir? Nós éramos em 7, Quinteiro. Os 7 falaram que sim. Tal, acabou a reunião, até logo. E ele disse, olha, porque em 2010 eu vou sair candidato a deputado federal e vou precisar da ajuda, né? De vocês, se tiverem em alguma cidade. Perfeito. Quando chegou dezembro, final de novembro, eu fui chefiar a delegação brasileira de esportes educacionais. Foi em Montevidéu, no Uruguai. E fizemos a competição, fomos campeões. Eu estava no aeroporto de Montevidéu quando o celular tocou. Era o ministro. Eu falei, ô ministro, poxa, como é que o senhor sabe, né, que eu tô voltando hoje pro Brasil? Nós fomos campeão. Ele falou, eu sei que você foi campeão, mas não é isso. Eu quero saber o seguinte, tá de pé o nosso compromisso? Eu falei assim, ministro, eu não sei que compromisso que eu fiz com o senhor, mas se eu dei minha palavra, tá dada. Aí ele falou assim, você foi o único dos 7. Eu falei, não diga. Eu falei, bom, meu compromisso tá assumido. Ele falou, então você vai ser secretário de esportes em Botucatu. Porque você conhece? Porque o João Cury tinha sido eleito e o vice dele, o Caldas, que era do seu partido. Isso mesmo. Aí ele falou, ó, liga pra ele. Me deu o celular, isso era meados de dezembro. Aí liguei pro celular, atendeu o João Cury. Eu falei, olha, prefeito, eu sou o professor Pereira. Ele disse, professor, por favor, aceite. Eu falei, olha, eu tenho um compromisso com o ministro, tá aceito. Ele falou, puxa, que bom, tal. E eu tô saindo para tirar uns dias de descanso, porque a eleição foi dura aqui. Nunca me esqueça a palavra, foi dura. E você liga para esse telefone que é o meu secretário, era o Aparício Cordeiro. Liguei, tal, conversei e marcamos uma vinda aqui em Botucatu no final de dezembro. E
ele colocou em contato com o professor Caldas, que eu não conhecia, e o professor Luiz. E eu marquei um encontro, eu vim de Brasília e fui me encontrar na catedral, com o Caldas e com o professor Luiz. Eu não me lembrava muito da catedral. Quando eu entrei na cidade, eu vi a primeira igreja lá, que tem lá na avenida, achei que era lá. Lá é o São José. É o São José. Aí o Caldas ligou, falou: professor, onde o senhor tá? Eu falei assim: eu tô na frente da catedral. Ele falou: eu também tô. Aí eu vi que estava errado, aí fui, me encontrei, e aí onde tudo começou. O senhor ficou quantos anos aqui em Botucatu? Entre idas e vindas. Teve um tempinho que o senhor se afastou, né? Não, sempre fiquei aqui. Sempre ficou aqui? Não, sempre fiquei aqui. O senhor foi pro gabinete, né? Eu fui para fazer a organização da Copa do Mundo de 2014. Ah, tá, verdade. Eu fui em 2010 para lá. Quem ficou no meu lugar foi o Marcolin. Aí, quando terminou a minha tarefa lá em São Paulo da Copa do Mundo, eu voltei para cá e o João falou: Pereira, eu falei assim, tem algum lugar para mim? Se não tiver, ele falou: não, você vai na Secretaria de Governo. Aí vim para a Secretaria de Governo, fiquei lá e depois assumi novamente a secretaria. Em 2021, o senhor me corrija se eu estiver errado, o senhor ganhou o título de cidadão botucatuense, né? Então aqui é a cidade que o senhor escolheu para ficar. E tô aqui desde 2008, 26 de dezembro. O senhor nasceu onde, professor? São Paulo. São Paulo. E aqui é muito mais agradável, imagino, a vida do que em São Paulo. Muito mais. Dizem que cara solteiro, eu sou solteiro, então é nômade. Então, e aqui eu me realizei, né? Politicamente, tenho um monte de amigos, né? Então, e moro no mesmo lugar. E quem arrumou esse lugar para mim foi o Aparício, e quem fez a minha mudança foi o Vicente Ferraldo. Pra você ver que eu nem conhecia, nem sabia. Eu vi os dois ontem, inclusive. São gente fina, né? Então, tem alguns episódios, né, que se eu posso falar, por exemplo, claro. quando o ministro falou que eu ia ser secretário aqui, eu me preparei em 10 dias para saber o que seria ser secretário municipal de esporte, que eu nunca tinha tido esse privilégio, né? Aí me falaram, procura ser amigo do secretário da educação do município, que ele pode te ajudar. Eu nunca me esqueço. Quem era o secretário? Era o professor Mineto, meu amigo até hoje, almoço com ele há 15 anos, toda quarta e sexta-feira. Eu e o André Bissacosta é o amigo. E no dia 1º de janeiro, o João fez uma reunião de secretariado lá na Elda Moscoliato, lá na antiga uma escola, E eu fui conversar com o professor Mineto. Falei: professor, olha, eu sou secretário de esporte e tal, o senhor é da educação, o senhor, por favor, quero ser seu parceiro. Ele olhou para mim e falou assim: secretário, eu cuido da educação, o senhor cuida do esporte. Eu saí dali, eu falei: meu Deus do céu. Que isso, era o amigo que eu precisava. Meu amigo, né? Então, eu hoje sou um amigo dele e ele me ajudou muito quando eu era secretário de esporte. Vocês não imaginam o quanto ele e o Carlão, que trabalhava na educação, o falecido. Me lembro dele. Olha, me ajudaram muito, várias pessoas. Bom, depois de tanto tempo aqui de Botucatu, é claro que todo mundo lembra do professor aqui, mas o senhor tem uma longa ligação com o Ministério do Esporte, né, professor? Explica pra gente como é que começou a sua vida no Ministério do Esporte. Eu sou funcionário aposentado do Estado, da Secretaria de Esporte do Estado, né? A antiga secretaria. Em 2002, o Ministério era Esporte e Turismo. E o secretário e o ministro era um que teve que sair candidato a deputado federal, Carlos Melles, se não me engano. E teve um substituto que ele tinha que escolher entre
o coordenador, o secretário nacional de turismo e o secretário nacional de esportes. Um era o Caio Luiz de Carvalho e o outro era o Lars Grael, um de turismo e um do esporte. O Caio Luiz de Carvalho era meu amigo pessoal na antiga Secretaria de Esportes que ele fez parte. E ele foi o escolhido. E ele me ligou e falou assim: Pereira, eu vou ser ministro. Você vem comigo pro ministério. E eu falei: mas o que eu vou fazer aí, ministro? Ele falou assim: você vai trabalhar com o Lars Grael. Medalhista olímpico. Um cara seríssimo. Eu considero uma das pessoas mais importantes do esporte do país. Né? Então você imagina a grandeza. Aí eu fui trabalhar com o Lars Grael e o ministro era o Caio. Era época de eleição, 2002 era eleição para presidente. Quando o Lula ganhou a primeira. Quando o Lula ganhou a primeira, que o candidato era o Serra, lembra? Aí eu fiz a transição para o Ministério do Esporte para o governo Lula. E toquei minha vida no final do ano, Quinteiro. A ordem era passar todas as informações. O Fernando Henrique determinou: não escondam nada, até o pulo do gato, que a gente chama na política. Aí foi o pessoal do PT me chamou e falou assim: ó, Pereira, você está sendo um cara muito decente, a gente gostaria que você ficasse no ministério. Nós vamos assumir. Eu falei: olha, eu não dei resposta, né? Falei: não, eu vou pensar. Quinteiro, liguei o meu mentor, que era o Lars Grael, e o Caio Luiz, que era ministro. Não falaram, mas deram a leitura de que não seria uma boa eu aceitar. Não falaram isso, mas deu. Ficou nas entrelinhas. Não falei nada para ninguém e ia dizer no final. Quando foi final de dezembro, eu estava no parque da cidade lá em Brasília correndo. A secretária do Lars ligou e falou: Pereira, dá para você ligar pro Lars Grael? Ele precisa falar urgente com você. Achei estranho, né? Porque final de ano, domingo. Aí liguei, o Lars falou: Pereira, você tem algum amigo em São Paulo que possa me pegar no aeroporto hoje às 5 horas da tarde? Se eu estiver me alongando, Quinteiro, não, pode falar. Você pede para me esperar lá? Tá bom. Liguei para um amigo meu que era fã do Lars Grael. Falei: puxa vida, o cara foi lá, pegou o Lars e eu falei: ó, Lars, tá tudo certo. Ele falou: Pereira, eu quero que você esteja em São Paulo hoje à noite, às 7:30 no Blue Tree da Faria Lima. Nem conhecia esse hotel. Eu falei: ó, Lars, mas como é que é? Você acha que eu vou pegar avião? Quem paga a passagem? Ele falou: você. Eu falei assim: mas é caro a passagem de Brasília para São Paulo. Eu falei assim: não, é por uma boa causa. Achei estranha essa boa causa. Foi embora. Não tem voo toda hora de domingo de Brasília para São Paulo. Tem durante a semana por causa dos políticos. Aí, quando deu umas 5 horas da tarde, eu liguei pro meu amigo e falei: você tá no aeroporto esperando o Lars? Ele falou: tô. Falei: uxa, que bom. Aí, fechado. Quando eu cheguei em São Paulo, tinha um recado do Lars. Lars, onde você tá, tal? Aí fui lá pro Blue Tree da Faria Lima. Eu entrei no Blue Tree, Quinteiro, era um saguão com lâmpada amarela, um hotel de luxo. Quando eu cheguei lá, tinha umas 6 pessoas. E o Lars tinha me pedido na conversa que eu levasse medicamentos, que ele estava com conjuntivite, porque ele estava em Ilha Grande. E eu me lembro que eu cheguei, tava o Lars de óculos escuros. Eu tenho detalhes na memória. Aí tinha várias pessoas, eu não vou dizer quem é agora para causar impacto. Aí cumprimentei o Lars, isso era mais ou menos dia 26 de dezembro. O Lars falou: Pereira, é o seguinte, o Alckmin vai anunciar os últimos secretários
dele, que ele toma posse dia 1º de janeiro. E ele vai anunciar quem é o secretário de São Paulo de Esportes. E essas pessoas que estão aqui me indicaram e o governador aceitou. E eu vou ser o secretário e você vem comigo. Você já foi de lá, você sabe. Eu falei, Lars, não vou. O PT me fez uma proposta, eu vou continuar no Ministério do Esporte. Do Esporte. Ele falou assim, além de você não aceitar, eu já te exonerei. Você e eu já estamos exonerados em diário oficial. Você vem comigo. E a ideia é minha e das pessoas que te conhecem, que estão aqui. Sabe quem era uma das pessoas? Gilberto Kassab e Rodrigo Garcia. Então você vê que eu fui apadrinhado para vir para São Paulo de volta na secretaria por essas pessoas. Gilberto Kassab e Rodrigo Garcia, que davam os primeiros voos na política, né? O Gilberto Kassab é talvez o político mais poderoso nos bastidores que o país tem, né? Hoje é. Que história, que de volta, não, professor? PT, PCdoB, governo estadual, governo federal, Kassab, Alckmin, FHC. E tem outra, você vai ver que eu fui do Ministério 2007 e 2008, na época do PT. Que aí eu conto a outra história. Muito bem. Bom, daqui a pouco o professor conta também uma história muito legal que ele teve com o Pelé. Estudou com o Pelé, né, professor? Estudei. Estudou com o Pelé e tem uma história muito bacana do Oscar também, Oscar Monsanta, que infelizmente nos deixou semana passada. Daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Prever FM. Meio-dia 26, este é o Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você, recebendo hoje o professor Antônio Carlos Pereira. Professor, o senhor se formou em Educação Física em Santos, né? 1973, é isso, professor? É isso aí. Eu era oficial do Exército, fui tenente da Reserva de Cavalaria, né? E por uma razão resolvi deixar o Exército, da hora pra frente. E aí eu fui fazer faculdade de Educação Física em Santos, né? Aonde tinha jogadores de futebol. O Pelé não era da minha turma, era uma turma mais antiga, mas ele teve um ano que ele não foi aprovado, né? E ele entrou na nossa turma no último ano, né? Ele repetiu um ano, então a gente... E aí, nessa turma que eu estava, tinha Leão, Fedato, Pelé, Leivinha, Dé. O senhor estudava com toda essa galera aí? Pepe, todos eles, na mesma classe, todos eles. É óbvio. Tinha uma seleção lá. Era uma seleção, né? E eles resolveram, então, como eles tinham problemas de treinamento, agenda, concentração, né? Tal, a gente fazia os trabalhos e eu levava na concentração do Santos, né? Do Pelé e tal, para eles verem o trabalho, assinarem junto, a gente entregar e tal. E um dos jogadores da época que estava na nossa classe era o Cláudio, o goleiro do Santos. Uma pessoa espetacular, vocês não queiram saber. E eu e o Cláudio, né, por a gente ter disponibilidade, o que a gente fez? Nós fomos eleitos presidente do centro acadêmico e da comissão de formatura, porque era o último ano. Eu fui ser o presidente do centro acadêmico e o presidente da comissão de formatura e o Cláudio vice dos dois. Tocamos tudo e tal, e o Pelé nos ajudando, né? Tal, o que vocês precisam, tal, não sei, tal. Bom, no final do ano, o Pelé chegou, me chamou, eu e o Cláudio, e falou assim: o que vocês precisam para formatura? Nós falamos, nós precisamos da igreja, das flores, da missa, do cantor, do baile. Tudo. Quinteiro, tenho gravado até hoje. Ele me deu 5 cartões pessoais dele, escrito assim: o portador fala em meu nome e o que ele pedir, por favor, vocês estão me ajudando. Assim, eu não me lembro o texto propriamente dito, mas era isso. Algo assim. Quinteiro, eu fui com esses 5 cartões, eu consegui
igreja, cinema, missa, papapá. Faltava o cantor. Ele falou assim... Amigo dele, cantor, não faltava, né? Ele falou assim, você vai procurar o empresário do Taiguara. Nunca me esqueço. O clube ia ser no Vasco da Gama. Aí sentei com o empresário do Taiguara. Ele falou, o Taiguara vai vir aqui por essa região e vocês conversam com ele. Aí ele apareceu um dia lá na região, eu me encontrei com ele. Eu falei assim, ele falou assim, olha, eu preciso fazer esse favor pro Pelé, ele me falou. Eu falei assim, nós não temos dinheiro para pagar, nunca me esqueço. Ele falou assim, olha, Pereira, eu vou cantar para vocês porque o Pelé me pediu. Eu falei assim, quanto você cobraria de cachê? Ele falou um valor, Quinteiro, eu não me lembro. Eu falei, olha, tudo que a gente arrecadar pro baile é para você. Se for pouco, se for muito, é seu. Ele falou, não fiquem preocupados. Quinteiro, começou a venda, não estava saindo muito, na última semana bombou. Naquela época não tinha Pix, não tinha cartão, não tinha nada, era grana. Nós bombamos. Era dinheiro. Acabou o show do Taiguara, foi um sucesso. Eu juntei no camarim o Taiguara, o empresário e o meu pessoal, contamos o dinheiro. Ele queria um valor, tinha mais do que ele precisaria. Aí eu falei, ó, tá aqui. Ele falou assim, não, mas aqui tem mais. Eu falei, eu dei minha palavra. Se fosse mais, era seu. E você correu o risco. Tá aqui. Com 5 coisas do Pelé. Passou, o Pelé foi o primeiro cara que me arrumou um emprego, você vê. Verdade. Verdade. Eu fui ser preparador físico do Juvenil do Santos e o técnico era o Formiga. Lembra do Formiga? Pra você ver como é que é a história. Como é que é as coincidências, né? Eu vou contar só um detalhe. Eu era militar, era oficial do Exército e o Santos ia fazer a preliminar no Maracanã com o Juvenil, ia fazer o principal e o Juvenil. E eu não queria ir. Falei, puta, ia até o Rio de Janeiro para dar aquecimento de 15 minutos, assistir o jogo. Aí o Formiga falou tanto que falou, tá bom, eu vou. Aí eu fui. Acabou o jogo do Juvenil, nós subimos pro camarote do Maracanã. E eu tô no camarote para ver o jogo do Santos. Eu olho assim, eu vejo que tinha um senhor, eu falei, nossa, esse senhor foi meu comandante no quartel onde eu servi como aspirante. Aí eu fui lá, bati no ombro dele, eu falei assim, ô capitão. Eu falei assim, capitão não, aspirante, eu sou major agora. Ele lembrou? Aí, lembrou, eu falei, nossa, tudo bem com o senhor? Eu falei assim, o que o senhor faz? Ele falou, primeiro eu quero saber o que você faz. Eu falei, eu sou o preparador físico do Santos Juvenil. Ele falou, então, eu sou o supervisor da seleção brasileira de futebol juvenil que vai disputar o Cannes daqui 3 meses. E eu brinquei. Eu falei, não tem um lugarzinho para mim aí nessa seleção? Ele falou assim, acabou de ser nomeado. Chamou o Formiga, falou, ó, ele vai ser um dos preparadores físicos dessa seleção brasileira juvenil. E eu fui convocado e fui para a seleção brasileira, que era lá na Escola de Educação Física do Exército. Ele falou, Pereira, você só não vai viajar com a seleção porque já está definido a comissão técnica, mas você vai fazer parte. Aí eu fui. Quem era a seleção? Era o Carlos, goleiro da Ponte, Cláudio Adão, Toninho Vanusa, um cara, Marcelo, que era técnico, que era do Cruzeiro, um outro que era do Atlético Mineiro e o Vanderlei Luxemburgo, que era lateral direito. O time foi campeão, eu não viajei, mas sou campeão do mundo porque fiz parte da comissão. Então, por isso eu falo. Tá aqui inclusive como no currículo. Foi campeão. E era um dos principais, talvez o principal torneio de base do mundo, né? Entre seleções. Não tinha juniores naquela época. Era juvenil. Quer dizer, então,
Professor, conta a história, a gente tem alguns minutos antes do intervalo, o senhor encontrou o Pelé na Alemanha. Conta aí. Como é que foi essa história? Tinha uma fila imensa e o Pelé autografando o livro e ele ficou sabendo que o senhor estava lá. Não, eu tava num intercâmbio dos estados do Brasil com o programa Mexa-se. Era esporte para todos. E era em Frankfurt. Aí eu tava nesse curso, né? Nesse intercâmbio, e as pessoas falaram: ô Pereira, o Pelé vai dar uma tarde de autógrafo em Düsseldorf. Nunca me esqueço. Eu tinha que pegar o trem, peguei o trem, desci em Düsseldorf, fui lá no local era num shopping. Quinteiro, tinha uma fila enorme. O Pelé dar autógrafo. Eu falei, puta vida, nós já se formamos, não me lembro mais. Será que ele vai se lembrar de mim? Não vai e tal? Quanto tempo depois da formatura? Uns 6, 7 anos, mais ou menos. Bom, entrei na fila e era assim, você entregava um papel na mão dos seguranças, esse papel subia porque ele estava num lugar superior. Eu falei assim, aí eu escrevi um negócio, disse do meu apelido, que eu não vou contar aqui, mas aí, para ele se lembrar, né, porque era mais... E fiquei vendo o papel subir, e quando ele pegou o papel e leu, ele levantou da cadeira, Quinteiro, parou a tarde de autógrafo, mandou o pessoal me levar lá para cima. Eu fiquei acho que uns 10 minutos conversando com ele, e ele perguntando, Pereira, como é que você tá, papapi, papapá, aquela história toda. Eu falei, tô assim, assado, tal. Aí ele chamou um baixinho, que devia ser o secretário dele, Quinteiro. Eu tenho a fisionomia dele, não me lembro do nome. Ele chamou o cara e falou assim, olha, passa o seu telefone para ele, se ele te ligar precisando de dinheiro, você dê. Olha só. Por favor, eu fico até arrepiado, Quinteiro. É óbvio que eu nunca liguei pro cara, né, tal. Mas pra você ver, tirei foto com ele, eu tenho essa foto minha e dele. Aí eu desci, né? Todo mundo me olhando. Quem que é? Quem que é esse cara, né? Então, quando eu desci, eu falei assim, bom, agora eu vou ficar aqui embaixo pra todo mundo me ver, né? Aí bateram no meu ombro, era uma senhora de cabelo branco. Falou, o que você é do Pelé? Eu, falando em português, né? Eu falei, não, eu sou assim, assado. Ela falou assim, eu posso mostrar Düsseldorf pra você? Eu falei, pode, né? Porque o meu trem ia sair à noite. Aí eu fui, Quinteiro. Ela me levou pro estacionamento, lá tinha um Mercedes. Lá todo mundo tem Mercedes, né? Me mostrou a cidade inteira, tal. Aí ela pegou e falou assim, bom, agora vamos tomar um café. Eu duro, né? Porque... Você sabe, no exterior não é. Eu falei, putz, como é que eu vou pagar o café? A mulher me levou, não me lembro o nome desse hotel, um hotel chique. Quando ela entrou, que fez a volta, que parou na porta, todo mundo só faltou ajoelhar pra mulher. Eu falei, meu Deus do céu. Quem que é essa agora? Não sei. Aí fui, entrei, tomamos café, o garçom trouxe a nota, ela assinou, ou seja, pagou, né? Aí ela tinha me dito que ela era casada com um diretor da Mannesmann, que era a empresa alemã mais famosa, né? E ela era gaúcha. Pra você... brasileira. Brasileira, ela é brasileira. Aí me deixou na porta da estação, peguei o trem e voltei para Frankfurt. Você vê. Puxa vida, que história. Ô professor, como é que era o Edson? Esse que o senhor citou, que o senhor ficou 10 minutos conversando, era o Edson ou era o Pelé? Existia uma diferença ou era a mesma pessoa? Era a mesma pessoa. Uma coisa interessante, ele ajudava as pessoas. Vou citar só um caso. O Cláudio, o goleiro do Santos, teve câncer na garganta. O Pelé bancou todo o tratamento do Cláudio no exterior. Olha só.
Para você ver, ele tinha esses lampejos de solidariedade. E é uma pessoa que perdeu 2 fortunas, né? A primeira Foi. perdeu, a segunda, né? Recuperou depois. Recuperou. Ele era uma pessoa assim extraordinária. Ele ajudava todas as pessoas que eram amigos dele. Pode ter certeza. E até pessoas desconhecidas que ele ficava sabendo, mas ele não publicava, não dava publicidade disso. Era uma pessoa extraordinária. Bom, rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais histórias aqui que o professor vai contar pra gente no Radar da Prever FM. Voltamos com o Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo pra você, recebendo hoje o professor Antônio Carlos Pereira. Professor, de um astro para outro. Na semana passada, durante o programa Acontece no Ar, quando a gente noticiou que o Oscar tinha falecido, o senhor mandou um áudio pra gente, muito legal, falando, ele não tinha nada de mão santa, era mão de treino. Como era o Oscar atleta? O senhor foi preparador físico dele, né? Foi nos últimos dias, dos últimos meses, depois do título mundial do Sírio, que ele ia para Europa, né? Ia para Itália. E durante esse período, né? Que eu fiquei com ele no Sírio e depois no Corinthians, quando ele voltou da Europa, acabava o treino, Quinteiro, eu presenciei, eu sou testemunha ocular. A molecada que assistia os treinos, acabava o treino, a molecada entrava na quadra e ele ficava meia hora, uma hora e meia, arremessando bola de 3 e a molecada pegando bola e devolvendo para ele. E não errava uma. Não errava. E quando ele errava, aí que ele ficava mais tempo, né? E então ele era focado em fazer a diferença do jogo, né? Eu me lembro uma vez, né? Então, de mão santa ele não tinha nada e ele não gostava que falassem que ele era mão santa, porque ele era focado nisso, né? Ele era o cara da hora. Eu sei que nós fomos jogar fora de São Paulo, eu não me lembro, acho que foi ou na Argentina ou no Uruguai. Ele estava com uma lesão na panturrilha da perna e ele não podia jogar, não podia correr. E nós fomos lá e no primeiro tempo nós tomamos uma cacetada. Aí ele chegou e falou assim: Pereira, fala pro técnico me pôr na quadra. Eu falei: Oscar, você não pode andar. Eu falei assim: eu vou ficar parado, só manda a bola pra mim. Quinteiro, eu convenci o técnico a pôr ele na quadra, né? Eu falei: mas antes explica pros jogadores, né? Já estamos perdidos mesmo. Nós viramos o jogo. Ele recebia a bola, ele nem olhava pra cesta. Ele pegava e pumba, e foi caindo. Então, é mão santa? Não, é treino. Porque... Mas tem que ter o dom também, né, professor? Tem que ter o dom, né? Tem que ter. O Quinteiro, nunca ninguém pegou a bola de basquete e colocou ela dentro do aro. Veja a diferença. É mínima, não tem quase espaço pra bola. Não. Eu reputo o basquete como esporte de precisão. É que nem tiro de carabina e de revólver em tiro ao alvo. É treino. E impressionante que ele foi o ídolo daquele que talvez tenha sido, tecnicamente falando, o jogador de basquete mais completo, que era o Kobe Bryant, né? Que quando criança na Itália viu o Oscar e se inspirou no Oscar, tanto que eles, não sei se eram amigos, mas o Kobe Bryant sempre dava entrevista falando isso, que o ídolo dele tinha sido o Oscar, né? E você vê que esse prestígio do Oscar veio após 87, naquele célebre jogo com os Estados Unidos, né? É óbvio que ele foi a peça fundamental, mas teve o basquete, é esporte coletivo. Tinha Marcelo Vido, tinha o Biratã, Pipoca, então Guerrinha. Então, todas essas pessoas, de alguma maneira, foram meus jogadores, né? Sempre passaram, porque eu não fui só preparador físico nem do Sírio, nem do Corinthians. Eu fui da Pirelli, da Telesp e sempre tive... Do Corinthians, tá? E no Corinthians tinha Rocksmith, eu não sei se você lembra dele. Era um americano. Tinha Rocksmith, tinha Dilson, tinha Gilson. Nossa, era time.
de altos dólares. Professor, e como é que era o Oscar fora da quadra? Porque a gente conhece a figura, né? Do Oscar, que dá entrevista na Globo, que o Mão Santa, que chorou depois na final do Pan-Americano de 87, é o maior cestinha da história das Olimpíadas. Mas e como que era o Oscar no grupo? Eu escutei algumas histórias que o Oscar era um cara meio difícil. Todo ídolo é difícil, né? Então sempre tem aquelas atuações de ordem pessoal, né? Que todo mundo quer ser protagonista do espetáculo, né? E uma pessoa que tem esse dom de meter a bola na cesta, quer a bola para ele. Tem uma frase que explica bem isso, ele próprio fala: eu não roubo a bola vem para mim, né? Então, você sabe, quando o esporte é coletivo, sempre tem alguém que não gosta desse tipo de atitude, sempre cria animosidade. Quando se ganha, tá todo mundo em paz. Quando se perde, sempre tem que achar um culpado para a história, né? Então, a gente nunca vai ter uma unanimidade, né? E o Oscar era uma pessoa de temperamento forte. Todo ídolo é assim, né? A gente só vai saber das coisas depois com o passar do tempo. E ele, enfim, é uma figura que foi muito cedo. Hipoteticamente falando, né? Eu vejo alguns memes, né? No Instagram. Aonde você sentaria? Daí tem um ídolo aqui, outro ídolo aqui, né? Onde você sentaria no avião? Então, se eu tivesse que escolher uma poltrona com Pelé e Oscar, pelo que o senhor falou pra mim fora do ar, o Pelé. Pelé e hoje como pessoa. Como pessoa, mais o Pelé. Não que eu poderia sentar no corredor do avião, né? Mas ficaria, eu acho que as pessoas têm que entender que preparador físico e atleta não tem muita intimidade pessoal, é mais intimidade profissional, né? Mas se você perguntar para mim, você conviveu ou conheceu a Cristina, esposa do Oscar? Não conheci. Conheci os filhos, né? O filho dele. Com o Pelé não, eu já tinha mais liberdade para fazer. Mas relação de amizade. Professor, de tudo que o senhor fez na vida, e o senhor contou só uma parte aqui, porque a gente ficaria uma tarde inteira falando tudo que o senhor já fez na vida. Eu nem sabia que o senhor foi tenente do Exército. E olha que eu lhe conheço faz tempo. O que mais lhe deu prazer na vida? O que o senhor mais sentiu prazer na sua atuação, dentro ou fora do esporte? Mas de tudo que o senhor foi até presidente da Confederação Brasileira de Boxe, né? Sem entender de boxe. Sem entender de boxe. E colocou a casa em ordem. O que mais lhe dá saudade? O que mais o senhor teve satisfação em atuar? Uma pergunta difícil porque o senhor fez muita coisa, né? E sempre com muita dedicação. Não dá para você dimensionar uma coisa só. Quando eu fiz o Exército, eu fiz inúmeros cursos, né? Na época, né? Aprendi a saltar de avião, aprendi a saltar de caminhão, a fazer guerra na selva. Fez tudo isso? Fiz tudo isso. Me dá saudades. Depois eu fui ser diretor do maior complexo esportivo, que era o Ibirapuera. Me deu muita satisfação. Depois eu vim para Botucatu, que foi o período maior onde eu tive a minha atitude profissional. Foi aqui. Me dá saudades. Então, não tem uma coisa específica, né? Porque tudo tá pelo espelho retrovisor. Tem uma coisa que, se permite dizer, que me deu saudades, que eu fui diretor das instâncias. Pouca gente sabe disso. Tá no meu currículo. Como assim, das instâncias? As instâncias
tinham um artigo na Constituição de 88, no artigo 146, que dizia que as cidades denominadas estâncias cidades, tá. deveriam receber um dinheiro do governo do estado igual ao que eles arrecadavam de impostos municipais. Tá. Estava na Constituição, mas não estava regulamentado e as instâncias não ganhavam nada. E eu fui ser diretor nessa época que apareceu isso e ninguém sabia como fazer. E eram 33 instâncias. E o primeiro prefeito que eu fui conversar sobre isso se chama Alberto Mourão. De Praia Grande, está no 5º mandato em Praia Grande. Graças a ele, o João Cury acendeu uma vaga na Câmara dos Deputados. Alberto Mourão sentou comigo e nós falamos assim, nós precisamos regulamentar isso. O Mourão falou, falei, Mourão, então vamos chamar essas 33 instâncias pro bloco pra gente ver como que a gente faz isso para beneficiar vocês. E começamos a fazer café da manhã em algumas cidades e tal. E a ideia era o seguinte, mas precisava do aprovo das 33 instâncias. E a dúvida estava, a grande pergunta era como dividir esse dinheiro. Por exemplo, no Poranga, que arrecadava R$1, o governo tinha que dar R$1 de volta. Uhum. Mas R$1 no Poranga não fazia diferença. Santos arrecadou 1.100.000, tinha que receber 1.100.000. Aí, e todo mundo queria o valor total, mas para a grande maioria era muito pouco, não ia fazer diferença. Aí, tava nesse impasse. Aí um amigo meu falou assim, compra o livro do Malbataan. Eu falei, por quê? Para você ver como é que você divide esse dinheiro. Comprei o livro, tinha um artigo lá, um capítulo que dizia o seguinte, quando você quer dividir um bolo e não sabe como, pega todo mundo que arrecadou e põe no bolo. Divide o bolo na metade, 50% igual para todo mundo. E a outra metade correspondente ao que pôs no bolo. Proporcional. Só uma cidade não aceitou. Santos. Thelma de Souza. A mulher falou, não, eu quero o meu. Fizemos. Eu tinha um amigo que era o secretário de turismo de lá. Eu falei pro cara, estamos já chegando no final do ano, eu preciso da assinatura das 33, senão não vai sair. Marca uma entrevista com essa mulher aí, eu vou lá. Aí fui, ela me recebeu, me deu um chá de cadeira, né, primeiro, né? Aí entrei, ela falou, senhor, vem aqui de novo, eu quero tudo. Eu falei, mas prefeita, isso. Ela falou, o senhor tá ciente do que o senhor tá fazendo? Eu falei, tô. Dá o papel aqui. Assinou. Hoje, essa lei que beneficiou Botucatu, graças a isso que aconteceu lá na época. É óbvio que com o passar do tempo era um valor incomensurável. Quando o Covas assumiu, ele falou, olha, não dá para mim pagar todo ano tudo que eles precisam, porque senão vai quebrar. Aí fez uma lei dando uma porcentagem para cada um. Puxa vida. Mais uma que a gente sabe do senhor, então. Ó, aqui pelo nosso WhatsApp, aqui é o Vicente Ferraldo e a minha esposa Ana Paula. Queremos dizer o quanto o professor Pereira é querido pela nossa família. E o senhor citou no comecinho que ele ajudou na mudança. Parabéns pela resenha, ótima entrevista. É o Márcio Fabro que mandou pra gente aqui. O Márcio Paz de Almeida, conhece? Conheço. O Márcio Paz de Almeida, que é da casa aqui, apresenta o primeiro Jornal de Manhã, o senhor já esteve com ele aqui. Baita entrevista, mande um abraço ao professor Pereira. Aí tem uma outra figura aqui que o senhor vai conhecer também. Bom dia, Júnior, sempre te acompanho no radar. Hoje conhecemos um grande botucatuense que abraçou Botucatu. Como são as coisas? Botucatu abençoado com a presença do professor Pereira. E nosso esporte tem que sempre ser agradecido a Deus por encaminhar ele a nós. Parabéns pela entrevista, agradecimento ao professor Pereira por aceitar Botucatu como sua casa. O Ednilton. Esse é amigo. Que tantas reuniões nós já fizemos nas épocas de corrida, né, professor? Edmilton foi o meu primeiro parceiro
as corridas de rua aqui. Foi. Me ajudou muito, Foi. né? Com Foi. certeza. Um apaixonado, né? Apaixonado por isso aí. E eu só queria falar para você, Quinteiro, que eu sou filiado do PCdoB. Se é que eu posso falar por isso. Claro que pode. Eu não sou um filiado de raiz, né? Porque eu me filiei ao PCdoB em 2009, né? E comunista de raiz aqui da cidade, e eu me orgulho muito de tê-los como camaradas, é o Caldas, o professor Luiz, o Osni, a Cida, a Grazi, né? E nós somos um grupo unido, né? Somos poucos e tivemos o poder na mão na época do João Cury. Você sabe disso, que nós tínhamos 5 secretarias municipais aqui, nós tínhamos o vice-prefeito e mais 5, né? E hoje nós estamos lutando, né? Como sempre, mas eu tinha que fazer esse registro. Claro. Porque os camaradas são importantes, né? E estão escutando. Hã? Estão escutando. Mas não tem a menor dúvida. E se eu, por acaso, omitir algum nome, é porque a idade não me permite mais. E o professor, ele fala de política, ele é filiado ao PCdoB, e mesmo nesse momento difícil que a gente vive de polarização política, professor, o senhor já há muito tempo é querido tanto por um lado quanto pelo outro. Então, isso acho que exemplifica muito a figura que o senhor é. É assim, Quinteiro, eu tenho um título de cidadão botucatuense, dado pelo vereador Lelo Pagani, quando era vereador do PT, né? E hoje é do PSD, hoje tá no PSDB, né? Não sei qual é o partido. Então, eu sou grato a essas pessoas. O que eu vejo é o seguinte, eu particularmente, nós do PCdoB e dos partidos alinhados mais à esquerda, né, como as pessoas falam, nós fomos adversários do atual prefeito daqui, né? Todo mundo sabe que a gente foi sabendo que dificilmente a gente poderia ter uma vitória, mas eu, como cidadão botucatuense, eu torço para a administração pública, independentemente de não ter votado no prefeito, que dê certo, porque quem ganha é o cidadão de Botucatu. Eu tenho de fórum íntimo algumas coisas que eu discordo da atual administração, mas como eu não estou sentado do lado de lá, eu também não posso tecer nenhuma crítica desse jeito, porque eu não tenho, mas tem coisas, né, que eu particularmente, se o nosso candidato tivesse ganho a eleição, que era muito difícil, a gente ia procurar não fazer. Vou dar 2 exemplos, se me permite, porque não tem como não dizer. Por exemplo, eu não acho correto o cidadão de Botucatu, como eu, votar para vereador num determinado candidato. Eu não estou fazendo e ser no dia seguinte chamado para ser secretário. Acho que não é correto isso. Eu me sentiria traído do meu voto. E a outra, quando o prefeito ganha eleição, ele ganha ele e o vice-prefeito. Ganha os 2. Quer dizer, eu sempre gostaria, eu não votei, então não posso reclamar, mas se você é votado para ser prefeito e vice-prefeito, você tem que ser prefeito e vice. Não dá para acumular outras coisas, porque você não votou para as outras coisas, você votou para uma coisa só. Não estou fazendo juízo de valor, é que eu gostaria que fosse assim. Mas enfim, eu me sinto confortável aqui na cidade, torço para que as coisas deem certo. Estamos fazendo o possível para que as pessoas não polarizem as coisas, né? Porque tanto o pessoal da esquerda como de direita querem o bem da cidade. Exato. É esse que é o grande X da história, e as pessoas precisam sentar e não ser inimigos. Professor, infelizmente o horário já foi, a gente poderia ficar um dia inteiro falando aqui. Obrigado pela sua presença, pelas histórias, professor. Eu que agradeço, Quinteiro. É uma oportunidade rara para quem tem 80 anos, vir aqui dar uma entrevista e receber elogio é o bálsamo da alma. Me sinto renovado. O senhor é sempre bem-vindo aqui, professor. Muito obrigado, viu, Quinteiro? Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.